Olá, estamos aqui em uma das nossas obras do Grupo Macedo. Essa é o 1314 aqui no Alphaville. É uma obra onde tem um prazo, uma janela de execução muito curta, 8 meses para a execução de uma obra de quase 800 metros quadrados. Então, nesse caso em si, optamos pela estrutura metálica. Acredito que Kaique já tenha antecipado para vocês em outras aulas sobre essa informação. O que aqui temos? Temos 2 pavimentos apenas, né? Temos o pavimento térreo, que é o de acesso direto pela rua, e temos o pavimento subsolo, que é o do acesso pela garagem. Para obras maiores, a gente sempre segue linhas de balanço, então tudo vai acontecendo por pavimento. Então o serviço que eu já liberei ou estou em finalização em cima, vai começar embaixo. Então aqui embaixo, observem que a gente já tem, deixa eu puxar vocês um pouquinho para cá, para mostrar a vocês sobre essa questão. Aqui embaixo a gente tem o contrapiso, que foi feito como se fosse uma laje, como se fosse não, é uma laje. Um piso industrial, então a gente já deixou a nível de contrapiso, então a gente tem toda essa área aqui, que aqui vai ficar uma área técnica da casa para cisternas sobrepostas, vai ficar toda vedada. Aqui, neste ambiente daqui, eu tenho toda uma brinquedoteca, é uma brinquedoteca. Aqui eu tenho uma escada que dá acesso ao pavimento de cima, tá? Ali eu tenho uma outra mudança de projeto que houve aqui nesse projeto, que aqui ficaria a dependência a DCE, né? A dependência de empregada. Só que encontramos uma rocha SAN e essa rocha tem dureza impenetrável ao rompedor. E a gente não pode utilizar maquinário diferente nessa obra do rompedor, um maquinário com potência maior do que o rompedor. Então a gente precisa utilizar o furo com massa expansiva e fazendo a explosão a frio. Como isso demoraria muito e demandaria muito tempo, que não podia ser feito aqui nessa obra por conta do prazo da janela de execução de 8 meses, junto com o projeto arquitetônico e os clientes, resolvemos deixar essa pedra aparente. Então, ela vai ser toda limpada, vai vir toda uma resina em cima e ela vai ficar como um elemento decorativo do subsolo. Aí a dependência de empregada, que seria aqui, passou para esse outro quadrante aqui. Então, aqui a gente vai ter a DCE com o banheiro. Alane, e como é que vai funcionar? Na entrada lateral ali, a gente vai ter a garagem, onde o carro acessa a garagem fica aqui na frente. E aqui embaixo desse deck que vocês estão vendo, observem essas mãos francesas. É justamente para a gente ter essa visão mais livre. Esse deck aqui vai ser todo um deck de integração. Então a gente vai ter uma passarela no meio e ali embaixo vai ser como uma área de lazer, com sofás, um living a céu aberto para utilização. Aí eu vou chamar vocês para ir subindo, para a gente olhar um pouquinho de como a gente faz. Em estrutura metálica, aqui a gente tem um muro de contenção de quase 40 metros de extensão, que é justamente para conter esse nível da rua. Aqui a gente tem um terreno em bastante declive. O declive desse terreno é de quase 12 metros, então a gente precisava acompanhar a topografia do solo para poder ter um projeto execuível e com o mínimo de interferência possível. Toda a estrutura dessa casa, além da fundação, é estrutura metálica. Então a gente fez toda a fundação em concreto armado, deixamos os inserts da estrutura metálica e subimos ela. Aqui embaixo vocês estão vendo a movimentação de máquina para o nivelamento desse piso de baixo e já a preparação para a chegada do guindaste. Que esse guindaste que está chegando é para a colocação dessa piscina que vai se sobrepor. A gente vai subir aqui para vocês verem como é que a gente já tem andado. A parte de cima é a parte mais avançada. Por quê? Porque é a parte onde a gente tem mais cômodos e a gente precisa de maior liberação das frentes de serviço. Aqui na parte de cima a gente já tem toda a alvenaria externa vedada. Fizemos essa vedação externa em bloco de concreto. Por quê? Porque a união do concreto com a estrutura metálica é melhor do que o do bloco cerâmico. Poderíamos ter usado o steel frame com placa cimentícia, só que ainda existem algumas literaturas que falam sobre patologias de fissuração das placas cimentícias.
Então, utilizar o bloco de concreto na vedação externa é mais eficiente, é como a gente faz nas obras industriais e a durabilidade é bem maior. Então, a gente faz a amarração entre a alvenaria com os pilares de estrutura metálica telados conforme manda a norma, para a gente ter uma maior durabilidade. Aqui em cima, vocês verão toda a área interna já rebocada e o drywall sendo puxado. Nós temos hoje 15 dias da concretagem dessa laje, então nós já temos toda a alvenaria e toda a estrutura do drywall. Optamos em fazer por blocos, ou seja, nós temos essa casa dividida em 2 grandes blocos, o bloco A e o bloco B. Executamos toda a vedação externa, rebocamos, entra o drywall, entra a infra de elétrica e hidráulica. Observem que as pluviais também já estão puxadas. E aí eles executam. A nossa equipe de pedreiro interna que finalizou lá, vem para cá, finaliza contrapiso, chumbamento e a instalação também por aqui. Aí aqui a gente tem todas as marcações em drywall. Nós temos as perfilações em drywall, os montantes e as travas. Observem que elas não precisam encostar na laje, na coberta. Por quê? Porque o forro vai passar embaixo dela. Então, toda essa estrutura, ela só precisa fixar em alguns pontos. Aí aqui a gente tem basicamente alguns ambientes seccionados. Nós temos a suíte de hóspedes, nós temos o roupeiro, temos a suíte master, temos a suíte 1 e a suíte 2, tá? Então tudo isso aqui foi dividido e feito. Por quê? Nós optamos pelo drywall, pela agilidade de execução. O custo é muito mais caro do que fazer com alvenaria. Deveria ser mais em conta, mas é muito mais caro. A gente economiza em mão de obra, mas a gente ganha em drywall em escala. Em obras menores a gente não ganha muito. Em escala que eu faço é em obras de 3 mil, 50 mil metros quadrados. São obras geralmente que muitas vezes são casas bem maiores ou de múltiplos pavimentos, multifamiliares. Aqui a gente ganha prazo no drywall, porque imagine eu ter que dividir tudo isso em bloco, rebocar, passar a instalação, eu gastaria muito mais tempo regularizando essas paredes. Então o drywall ele já vem pronto para a pintura. Quando a gente quer andar mais rápido com a obra, a gente tem que industrializar ela mais. Só que no Brasil, trabalhar com obras industrializadas custa mais caro do que manufaturadas, porque a gente tem alíquotas muito altas para industrialização. A compra, ICMS, transporte. Então, nós somos taxados, por exemplo, estrutura metálica é muito mais cara. É uma casa de 800 metros quadrados, onde essa estrutura deu quase R$1 milhão, só a estrutura, acima da fundação e sem a concretagem da laje. Tá? Só essa laje deu 60 mil, porque foram 120 metros cúbicos de concreto. 120 metros cúbicos de concreto, essa laje deu 60 mil reais. Então, assim, isso sem a laje. Eu estou executando uma casa 100% pró-atendida, de quase 1.000 metros quadrados, maior do que essa, em que a estrutura toda, mão de obra, material, proteção, cordoalhos, tudo deu 550 mil. Então, observem que o custo agregado, o valor agregado de uma estrutura metálica em uma obra mais curta é muito mais alto. Onde é que a gente geralmente utiliza a estrutura metálica? Onde a gente não encontra soluções projetistas para aquela demanda arquitetônica, quando a gente não tem prazo suficiente, que é esse caso, ou então principalmente em obras industriais. Por quê? Imagine que eu estou executando um atacadão como já executamos, um açaí atacadista, onde o faturamento diário dele é quase 500 mil reais. Se eu parar alguns dias, porque eu utilizei uma estrutura mais em conta, não compensa esse valor. Então eu ter esse prazo encurtado, gasto mais na estrutura, mas eu tenho o ROI, o retorno do investimento, muito mais rapidamente, compensa muito mais. Então, por isso que a estrutura metálica a gente utiliza bastante em obras industriais e comerciais, porque eu tenho que ter menos tempo de execução e mais tempo de faturamento. Em obras residenciais, esse valor da estrutura metálica não agrega valor na avaliação do imóvel. A avaliação do imóvel, muitas vezes feita pela corretagem, ela é com base na metragem, na localização, às vezes no projeto arquitetônico, mas não no projeto de estrutura. Então, eu vender uma casa de estrutura metálica e vender uma casa de concreto armado
finalizada, não há nenhuma diferença. Se eu comparar os quase $500 mil que eu tenho de diferença dessa estrutura para daquela de 1.000 metros quadrados, esses 500 mil não agrega valor no meu projeto de venda, na hora da venda, certo? Então, por isso que muitas vezes o cliente que constrói para morar não utiliza a estrutura metálica, a não ser que seja uma urgência de morada, que é o caso desse cliente aqui, que é urgência de morada e é um dos casos da obra, por exemplo, de Thiago Nigro, da casa dele, onde vocês veem uma casa de 2.000 metros quadrados e que as soluções precisam ser rápidas porque eles querem morar cedo. Então, obviamente, é uma casa que tem um custo muito mais alto. Essa casa aqui, ela está custando 40% a 50% mais cara que as outras casas que a gente tem, justamente por conta dessas soluções que otimizam esse processo. Aqui a gente tem 80 dias trabalhados e nós já estamos vedando toda internamente essa casa. Mês que vem a gente já inicia o piso e pintura e aí a gente só espera os móveis planejados. Eu espero que tenha ficado claro aqui, ó, vou mostrar a vocês. Aqui a gente tem o berço da prainha, que é essa parte mais alta. Aqui embaixo é a parte funda da piscina. Então a gente está regularizando. Aqui vai vir um guindaste e vai subir a piscina e sai essa piscina para cá. A piscina que não é autoportante, ela precisa ser colocada e ser assentada a vedação externa dela. Observem que a parte externa está baixa. Por quê? Porque a gente vai encostar ela aqui. Vamos inserir a piscina, locação aprovada. Aí a gente começa a subir a alvenaria, colocar areia entre a alvenaria e ela, conforme indicação do fabricante, que é a IG. E aí a gente enche de água. Sobe mais 50 centímetros, enche mais 50 centímetros, porque ela precisa subir trabalhando junto. Porque eu não posso encher de areia na lateral e a piscina ela apertar, tá? Então eu preciso fazer essa entrada gradual. É uma opção mais leve, mais rápida. Então imagine que se fizesse em alvenaria essa piscina, eu teria que vedar, impermeabilizar, teria que pastilhar, rejuntar. Então é um trabalho gigantesco que não demanda. Eu não tenho tempo para fazer isso. Então, quando eu compro uma piscina pré-fabricada, ela está sendo produzida na fábrica enquanto eu estou executando a estrutura. Quando chega na hora de instalar, ela já vem pronta. Então, obras rápidas precisam ser previamente industrializadas. Aquilo que era uma atividade, um serviço em obra, vira um produto. E o produto é mais caro do que o serviço. Então, obviamente, é uma obra mais cara, mas que a ideia é realmente atender a demanda do cliente que quer morar aqui em 25 de dezembro de 2025, passar Natal nessa casa. Enfim, é isso. Se ficou alguma dúvida, fala lá no grupo ou na mentoria que a gente explica um pouco mais.